Como eu dizia de manhã, eu venho falando sobre esse tema já há alguns domingos. Tenho sido impactado por um reencontro, por assim dizer, com alguns textos sobre a vida de Jesus, as atitudes de Jesus, quando a gente olha para a vida dele, vê o que ele fez, o que ele foi, vê como que Jesus lidava com algumas situações, como ele se comportava diante de coisas, de situações que nós vivemos hoje na nossa vida. Eu tenho ficado impactado mais uma vez ao me reencontrar com esses textos, me reencontrando também com a história da devocionalidade clássica, a formação espiritual da Idade Média, tendo visto homens e mulheres que buscaram viver como Jesus viveu e como isso influenciou a vida dessas pessoas. Eu não sei se eu falei para vocês aqui, eu acho que eu já falei, mas na vida de Jesus nós encontramos pelo menos 6 ênfases. Isso não é de agora. Homens e mulheres de Deus ao longo da história descobriram, perceberam 6 ênfases na vida de Jesus. Vou tentar relembrar essas 6 ênfases com vocês agora. Jesus era um homem que buscava ter intimidade com Deus, ele buscava contemplar a existência de Deus, ele buscava viver uma vida de santidade, ele buscava suprir as necessidades materiais daqueles que sofriam, ele buscava dar o pão para aquele que tinha fome. Jesus não ficava só no discurso, mas Jesus, ao ver quem tinha fome, ele estendia a mão para ajudar. Jesus buscava ter intimidade com Deus no seu cotidiano, transformar o seu cotidiano em culto a Deus, certo? Não só ter espaço no seu dia para buscar a Deus, mas você vê na vida de Jesus que tudo que ele fazia como uma expressão de culto a Deus. Jesus, ele se santificava, ele buscava se santificar. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje à noite. E Jesus, ele buscava os carismas, os dons espirituais. Então, 6 ênfases você percebe na vida de Jesus. E quando você olha para essas 6 ênfases na vida de Jesus, você percebe que quando nós estamos vivendo o nosso cotidiano, vivendo a nossa vida como está configurada, Deus tem nos chamado para, de alguma forma, nós reproduzirmos essas 6 ênfases na vida da gente. Agora, interessante é o fato que ao longo da história, muito antes da gente, homens e mulheres já haviam percebido isso. Homens e mulheres, por exemplo, no século III, no século IV, e aqui eu estou falando do movimento monástico, homens e mulheres que estavam envolvidos, por exemplo, na sociedade, percebiam uma luta muito grande para se conectarem com Deus, e por conta disso resolveram largar tudo para irem para um deserto, para ficarem lá sozinhos com Deus. Eu estou falando de um movimento monástico antes de existir os monastérios. Eu estou falando de um movimento monástico iniciante ainda, precursor ainda, onde o sujeito largava tudo e ia para um deserto. Ficava ao erro, ficava largado, sozinho, num lugar, porque ele entendia que simplesmente conectado a uma sociedade caída, pecaminosa, fazendo coisas que as pessoas faziam regularmente, essas pessoas não conseguiam buscar a Deus, não conseguiam ter intimidade com Deus. Então, homens e mulheres, muito antes ali da reforma, muito antes desse tempo, como eu estou falando para vocês, século III, século IV, entenderam que deveriam largar tudo para servir a Deus. E aí, olhando para essas pessoas, você vai acompanhando a história e você vê que nasce um movimento na tentativa de reproduzir a intimidade que Jesus tinha com o Pai, um movimento do deserto. Essas pessoas simplesmente iam para se embebedar de Deus, iam para o deserto para poder dar todo o seu tempo para Deus, para poder falar assim: olha, eu estou na tua presença, Deus, eu larguei tudo, abri mão de tudo para poder te servir. Então o que a gente vê é que ao longo da história, ao longo do tempo, homens e mulheres entenderam que deveriam reproduzir esses aspectos da vida de Jesus. Interessante, irmãos, porque hoje, olhando para a vida da gente como está configurada, eu cheguei a uma conclusão muito simples. Ou a gente reproduz de alguma forma, em alguma medida, aquilo que Jesus viveu, ou a gente vai viver uma vida muito miserável aqui nessa terra. Ou a gente reproduz em algum nível a vida que Jesus viveu e deixou como exemplo para nós aqui, ou nós vamos viver uma vida à margem daquilo que Deus tem proposto para mim e para você. E a minha proposta aqui ao longo dessa série que eu tenho trabalhado, desses domingos que eu tenho ficado, eu vou ficar por muitos domingos falando sobre a mente de Cristo, o caráter de Cristo,
é fazer com que a gente possa se encontrar com aspectos da vida de Cristo, do caráter de Cristo, da mente de Cristo. Para quê? Para conhecer apenas? Não. Para que a gente possa colocar em prática na nossa vida, para que possamos viver uma vida excelente aqui na Terra. Irmãos, o modelo está posto. Muitos modelos passaram por aqui, mas sabemos que o melhor modelo que nós temos é o Senhor Jesus. O modelo está posto. Quando você abre as páginas do Novo Testamento, as páginas dos Evangelhos, você vê Jesus, homem, buscando ter intimidade com Deus, buscando conhecer a Deus, buscando se relacionar intimamente com o Pai. E ele fez isso por dois motivos. Ele fez isso porque ele era o nosso Salvador, e ele é o nosso Salvador. Ele fez isso porque ele sabia que a sua obra precisava passar pela sua santificação para que ele chegasse até a cruz. Mas Jesus fez isso também para deixar-nos um exemplo. Ele fez isso para que hoje nós possamos olhar para ele, olhar para as páginas do Novo Testamento e falar: é possível. É possível porque o Jesus homem viveu tudo isso. Jesus se santificou, apesar das suas lutas e tentações. Jesus buscou ao Pai em oração, apesar da sua agenda lotada. Jesus, apesar das lutas, porque Jesus foi um homem do seu tempo, apesar de tudo que ele viveu, Jesus simplesmente ele conseguiu se entregar em devocionalidade, ele conseguiu se entregar para a sua formação espiritual. E hoje, mais uma vez, continuando o que eu comecei a falar de manhã nós vimos aqui algumas verdades a respeito da vida de Jesus, como estava configurada, algumas marcas, por assim dizer, da vida de Jesus. Hoje, agora à noite, eu quero continuar. Eu quero me encontrar com vocês, com alguns outros textos, que vão nos mostrar o estilo de vida de Jesus. Algumas coisas que Jesus entendia ser, assim, extremamente importantes na sua vida, e ele viveu, melhor dizendo, e ele desejou que eu e você vivêssemos da mesma forma. Então, hoje de manhã, a gente se encontrou aqui, deixa eu avançar aqui, com três coisas que Jesus valorizava. Nós vimos aqui de manhã que Jesus valorizava mais a essência do que a aparência. Vimos que Jesus ele se preocupava com a alma humana. Jesus ele não estava preocupado com verniz. Nós nos relacionamos com o exterior muitas vezes. E eu dizia de manhã, nós colocamos máscaras muitas vezes para nos relacionar aqui no nosso cotidiano. Jesus ele ia na alma. Ele valorizava o que a pessoa era de verdade e não uma simples aparência. Nós vimos também que Jesus valorizava processos. Diferente do mundo moderno, onde tudo é rápido, onde tudo é instantâneo, onde os resultados têm que ser para ontem. Jesus ele dava muito mais valor a processos a longo prazo. Jesus dava muito mais valor a processos com as pessoas, de investimento na vida das pessoas. E ele sabia que muitos resultados viriam a longo prazo. Tem exemplo aqui de um dos discípulos que, mesmo depois da morte de Jesus, ou até a morte de Jesus, não haviam entendido por desculpa a expressão, daquilo que ele havia proposto. Os discípulos de Jesus ficaram 3 anos com ele, e ainda assim, aqueles caras não estavam acabados. Ainda assim, um longo processo de formação ainda tinha pela frente na vida deles. E assim é comigo com você. Nós estamos no processo. Deus nos colocou dentro de um processo de formação, e Deus investe todos os dias na nossa vida. E também nós vimos aqui, hoje de manhã, que Jesus, ele valorizava os relacionamentos. A matriz, a base da relação de Jesus com o Pai não era operacional, era relacional. Ou seja, diferente de alguns modelos hoje, cristãos, onde a relação com Deus, ela se dá na base do operacional, aquilo que Deus pode fazer por mim. Hoje, o que Jesus propõe, o que Jesus viveu foi ter como base não essa operacionalidade, mas sim a relação com o Pai, a intimidade com o Pai. E só por causa disso Jesus ele pôde chamar Deus de Abba, que dentro da linguagem judaica do lar significa paizinho. Jesus chamava Deus de papai, Abba. Sabe por quê? Porque a base da sua devocionalidade, da sua vida com Deus, ela era a relação, a intimidade, a entrega, a confiança. Então, hoje de manhã nós vimos esses 3 aspectos, essas 3 coisas que Jesus valorizava. Eu quero avançar um pouco com você agora à noite. Eu quero dizer também que, deixa eu avançar aqui. Deixa eu só avançar
dar certo. Isso. De novo. Está vendo aí? Está o slide, né? Jesus, ele valorizava muito mais as pessoas do que as instituições. Isso fica muito claro quando você abre as páginas dos evangelhos. É interessante porque a gente vive hoje a realidade da igreja e é impressionante o valor que a gente costuma dar à instituição. Quer ver uma coisa interessante? Se a gente, algumas pessoas têm muita dificuldade num novo modelo de igreja que tem surgido, sobretudo nos Estados Unidos, que a gente chama de modelo orgânico de igreja. Sabe como é que funciona o modelo orgânico de igreja? O modelo orgânico de igreja, a primeira coisa, ele aboliu alguns paradigmas. O modelo orgânico de igreja, ele aboliu, por exemplo, o paradigma do templo. Uma igreja orgânica, ela não dá valor ao templo. Ela não dá valor ao prédio. Ela não dá valor ao cimento, à estrutura. Uma igreja considerada orgânica é uma igreja que valoriza as pessoas, que valoriza grupos que se reúnem em determinados locais, independente de um local para a igreja inteira se reunir. Estou sendo bem breve aqui, bem raso até nessa informação, sob pena aqui de comprometer até o modelo orgânico, por assim dizer, mas é para você entender que às vezes a gente dá tanto valor a uma casa, a um prédio, e tem pessoas que acham que não existe igreja fora do prédio. Não existe igreja fora de um templo, fora de um lugar. E é tão interessante isso, né? Porque essa igreja começou num bosque. Essa igreja começou ao ar livre. A gente não tinha um prédio, a gente não tinha um templo, a gente não tinha uma casa, mas nós nos reuníamos num bosque. Lembra, Ricardo? Nossas reuniões domingo de manhã no posto da freguesia, Telma, Holanda, aqueles que estão mais antigos assim no processo, a gente não tinha um teto. E a gente se encontrava. E meus irmãos, na igreja primitiva, esse negócio aconteceu por muito tempo. As reuniões se davam em casa, as reuniões se davam de alguma forma num ambiente mais informal. E aí, o que a gente percebe com o passar do tempo? A gente percebe que a gente acaba ficando preso à instituição, ficando preso ao prédio, ficando preso à casa, ficando preso ao templo, e a gente vai perdendo a essência daquilo que é o cristianismo, que são as pessoas, que são os relacionamentos. Porque como a palavra de Deus diz, a igreja somos nós. Eu e você, Helena, somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E isso independe de um prédio. Olha que coisa interessante. Eu gosto muito desse texto de Lucas capítulo 13, que prova como que Jesus ele rechaçava de alguma forma esse institucionalismo que fazia as coisas mais importantes do que as pessoas, ou as instituições mais importantes do que o ser humano. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Preste atenção. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra, no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água. Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que a prendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Sabe por quê? Porque Jesus valorizava mais as pessoas do que as instituições. Enquanto o dirigente da sinagoga, os religiosos da época queriam cumprir uma lei antiga, uma lei que vinha antes de Jesus, que teve o seu tempo, que teve o seu papel, que teve o seu valor, é bem verdade, mas por conta de uma má interpretação dessa lei, o que aconteceu é que a instituição sábado
A instituição do descanso se tornou mais importante do que as pessoas naquele processo. E Jesus ele vem dizendo justamente o contrário. Gente, entenda uma coisa: vidas são mais importantes do que instituições. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio de igreja. Sabe por quê? A gente está aqui numa campanha, a gente quer construir um templo, a gente quer construir um lugar bacana, mas há uma tentação muito grande nesse negócio. Sabe qual é a tentação? É a gente começar a valorizar mais a casa, mais o prédio, do que as pessoas. Aí você constrói um templo bonito, bota uma parede bonita, daqui a pouco começa, pô, mas não pode encostar porque suja, né? Não pode usar porque quebra, não pode mexer porque não pode. E aí você começa a institucionalizar, a engessar algo que deveria ser para o serviço do povo de Deus, para abençoar o Deus. Sabe o que acontece? É muito claro nos evangelhos, na palavra de Jesus, ou nos evangelhos como um todo, Jesus mostrando que pessoas são mais importantes do que instituições. Nós temos que tomar cuidado com isso, sob pena da gente engessar aquilo que Jesus tem dado liberdade, ou sob pena da gente criar, como eu falei aqui semana passada, eu acho, uma caricatura de algo que tinha para ser tão bonito, né? Tinha tudo para ser tão bonito, que é a igreja de Jesus. Queridos, como eu falei para vocês, a igreja somos nós. Nós somos o povo de Deus. E todo o valor está no povo, nas pessoas, e não nas instituições. Claro, nós precisamos do prédio, nós precisamos da casa, nós precisamos do ambiente, é confortável, ter ar-condicionado é muito bom, ter uma cadeira confortável é muito bom para a gente sentar, mas na hora que esse negócio assume a maior importância do que as pessoas dentro do processo, alguma coisa está errada. Eu peço a sua ajuda para nós nos policiarmos juntos aqui nesse processo, porque o dia que a instituição começar a se tornar mais importante do que as pessoas, alguma coisa está errada nessa igreja. Me lembre dessa palavra, tá bom? Se um dia você perceber que alguma coisa está acontecendo aqui nesse sentido, me lembre dessa palavra. Quero avançar um pouquinho mais. É interessante porque Jesus, ele valorizava muito mais a vontade do Pai. É impressionante quando a gente olha para a vida de Jesus, o valor que Jesus dava à vontade de Deus. Irmãos, eu me lembro de dizer aqui de alguma forma que nós somos seres muito autônomos. Sabe o que significa você ser um ser autônomo? Significa que nós somos pessoas que buscamos a independência o tempo todo, fazer coisas sozinhos o tempo todo. Significa dizer que muitas vezes, mesmo sabedores, mesmo conhecedores, que a vontade de Deus, como a gente sabe que a palavra de Deus diz, é sempre boa, perfeita e agradável, muitas vezes nós vamos à frente, fazemos coisas, seguimos os nossos instintos caídos, os nossos instintos egoístas, e depois nós apresentamos para Deus ratificar ou não. Sabe o que isso significa? Significa dizer que muitas vezes nós não levamos em consideração a vontade de Deus. Agora, olha que coisa bonita, a relação que Jesus tinha com a vontade do Pai. Olha só, Mateus capítulo 6, verso 10, que diz: venha o teu reino, na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus valorizava a vontade do Pai. Ele sabia que a vontade do Pai era perfeita. Ele sabia que a vontade do Pai era tudo que ele precisava para a vida dele. Que se ele confiasse na vontade do Pai, ele não ficaria frustrado. Mateus 26, 39 fala assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Meus irmãos, tem que ter coragem para fazer a oração que Jesus fez no Getsemane. Tem que ter coragem para fazer oração e viver uma vida segundo a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque é bem a verdade que muitas vezes a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida vai passar por um sofrimento, como aconteceu com a vida de Jesus. É bem verdade que muitas vezes a vontade de Deus para mim e para você vai passar por algo que a gente não vai gostar muito que aconteça. Mas olha, eu queria desafiar você nessa noite a você descansar, a você confiar no caráter do Pai. É interessante porque lá em casa, eu gosto muito de dar o exemplo familiar, porque é onde a gente vive todos os dias, né? Lá em casa, como pai, com as minhas filhas, é impressionante o nível de dependência e confiança que as crianças têm na casa minha na Cris. E acontece na sua casa também, sabe por quê? Porque eles sabem, pela convivência, pela intimidade, pela caminhada, que nós não iremos desampará-los. Eles sabem, a Júlia e a Maria Clara sabem que eu chegava da escola todos os dias,
vai ter comida mesmo. Elas sabem que vai ter quem cuide delas. Elas sabem que quando fica de noite ou falta luz dentro de casa e a gente está em casa, elas sabem para onde correr. Quando o medo bate, quando o desespero bate a porta por conta da escuridão que em sobressalto acontece. Sabe por quê? Porque elas sabem que podem confiar em mim como pai e na Cris como mãe. Sabe por quê? Por causa da convivência. Porque elas conhecem o caráter dos pais. Elas sabem quem os pais são para elas. Meus irmãos, sabe o que eu queria que vocês pudessem entender nessa noite? Que é possível confiar no caráter do pai. É possível confiar no caráter de Deus. Porque Deus é fiel. Como já cantamos aqui nessa noite, Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim. Por entre os muitos dilemas que passamos, e que a música me falta a letra agora, mas o que eu queria que você pudesse entender é que Deus é fiel. Muito mais do que entender, eu queria que em meio ao seu problema, em meio às suas crises, em meio às suas lutas, que você pudesse ter a mesma atitude que Jesus teve no Getsemane, próximo da sua crucificação. Pai, olha, eu não sei, eu tinha vontade que esse cálice se apartasse de mim, mas Deus, seja feita a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade sempre é boa, por mais que eu não entenda, a tua vontade sempre é boa. Irmãos, nem sempre nós vamos entender a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é perfeita para a sua vida, porque Deus é fiel. A Bíblia apresenta um Deus que é bom, a Bíblia apresenta um Deus que é imutável, que não pode mudar. Olha, eu sou mutável, eu lido com os meus ânimos, com os meus humores. Às vezes lá em casa eu com fome fico mal-humorado, por exemplo, eu posso estar alegre, daqui a pouco o estômago vai roncando e dá um mau humor. Eu acho que não sou eu, pelos sorrisos dos lábios, eu acho que não sou apenas eu. Mas a gente vai mudando de humor o dia todo. Tem gente que fica com sono, fica mal-humorado, tem gente que de manhã, eu estava no retiro de pastores, e um pastor amigo dizia que ele é pastor de uma igreja em São Paulo, e ele vai para as esposas, ele tem uma filhinha agora, mas quando não tinha neném, eles acordavam de manhã para ir para a igreja, Eu dormia tarde, às vezes no sábado, aí a igreja ficava alguns quilômetros, eles não ficavam, mas alguns quilômetros eles paravam numa padaria, assim, depois de 30 quilômetros, eu acho, de carro, 20 quilômetros, paravam numa padaria para tomar um café para a igreja, para o culto da manhã. Aí ele dizia que a mulher dele é engraçada, porque eles acordam, a mulher sai de casa em silêncio, não fala nada, aí ele também não, os dois vão em silêncio. 30 quilômetros, 20 quilômetros, sei lá. Aí quando chega na padaria, e um vira pro outro, bom dia. Você dormiu bem, meu amor? Depois de 20, 30 quilômetros no carro juntos, silêncio. Porque as pessoas são assim, tem gente que demora a acordar, demora a despertar, Lá em casa, com criança, não tem muito jeito de você fazer isso, Você tem que despertar já no pau ali, tudo já correndo, desce com mochila, da escola, com roupa, tem que arrumar criança, aquela coisa toda. Mas é interessante porque cada um tem seu tempo. E às vezes, nossos humores vão variando. A gente acorda de um jeito, a gente acorda às vezes meio de manhã feliz. Ao meio-dia já estamos lá meio cabisbaixos, o humor já mudou. Nós somos mutáveis. Imaginou lidar com gente assim? Já imaginou? As pessoas ligam para a gente. A Isabelle? Olha aqui. Somos iguais. A gente é assim. Agora, sabe o que é bacana a gente perceber? Com Deus não tem esse negócio. Sabe por quê? Deus não é um ser estático, mas Deus é imutável. O caráter de Deus não muda, as perfeições de Deus não mudam, o humor de Deus não muda. E aí você lidar com um ser que é estável em si mesmo, esse negócio da segurança. Isso garante que Deus não vai mudar de ideia com relação aos planos que Ele tem para mim. Isso garante que Deus não vai mudar das promessas que foram feitas para a minha vida. Isso me garante que se Deus prometeu coisas para a minha vida, Ele vai cumprir, porque Ele não pode voltar atrás, porque Ele é imutável. Agora imagina um Deus inseguro, um Deus mutável. Imagina um Deus que hoje está aqui com uma ideia sobre a minha vida, amanhã Ele muda na sua atitude, na sua forma de pensar. Quer saber uma coisa? Mudei. Eu vou fazer outra coisa na vida do André, que eu acho que meu plano não está muito legal. Irmãos, mutabilidade pressupõe erro ou no processo, no planejamento ou na execução. Se você tem que resolver, se você tem que mudar na frente, alguma coisa aconteceu, você pensou errado, você idealizou errado, então você precisa mudar. Deus não muda. O caráter de Deus não muda. Que garantia que isso traz para a gente? E Deus é um ser de perfeição absoluta. Isso significa
significa dizer que eu posso descansar na vontade dele para a minha vida. Isso significa dizer que eu posso me lançar nos braços do Pai, como Jesus se lançou no Getsemane e falar: Pai, eu não entendo muito bem, mas olha, eu queria que esse negócio mudasse, eu queria que não fosse muito bem assim, mas Deus, seja feita a tua vontade, porque eu sei lá no fundo que a tua vontade sempre é perfeita, porque eu tenho um caráter perfeito. Então, meu irmão, se as coisas não estão lá muito bem para você, se as coisas não estão lá muito boas para você, se as coisas não estão acontecendo como você idealizou para a sua vida, eu queria que você começasse a perceber a importância de você descansar no caráter do Pai. Se lance nos braços dele, confie em Deus. Olha, eu digo isso porque é impressionante, mas às vezes a gente fala que a gente confia em Deus, mas quando a provação vem, a gente desconfia. A gente desconfia que de verdade Deus vai agir, se de verdade o projeto de Deus para a minha vida é bom. A gente desconfia do caráter de Deus, daquilo que Deus é. Confie em Deus, descanse no ser de Deus. Para a gente avançar um pouco mais, Jesus foi alguém que se santificou. Olha que coisa interessante, Jesus foi alguém que buscou a santificação para a sua vida. Olha o que nos diz João 17, 19, na oração sacerdotal de Jesus: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. É interessante que às vezes passa para a gente a ideia que Jesus ele era pronto, né, como homem. Irmãos, Jesus ele era pronto como Deus. Como homem, Jesus não estava pronto. Desde pequeno o texto nos diz que Jesus se desenvolvia em estatura, sabedoria e graça. Jesus foi se planificando como homem, e quanto mais Jesus se desenvolvia como homem, quanto mais ele se santificava, mais ele se aproximava da vontade de Deus para a vida dele, que culminaria na cruz. Em nome de Jesus, eu queria que você entendesse isso nessa noite. Jesus foi um homem, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem, e assim ele teve que se santificar. Jesus foi tentado. Os textos não falam, mas eu acho que Jesus, ao longo da sua vida, foi tentado por mulheres. Ele era homem. A gente está acostumado a ver a tentação no deserto. O diabo apresenta para ele os reinos, o diabo manda ele transformar pedras em pães, o diabo manda ele pular do pináculo do templo. Mas Jesus foi um homem que viveu tentações, e por viver tentações como homem, ele precisou se santificar ao longo de toda a sua existência. Tem alguma diferença na minha vida e sua? Olha o que você vive todos os dias de tentação. Esquece que por instante quem sabe que tentações sexuais, embora sejam reais. Quantas tentações nós sofremos e vivemos, por exemplo, no que diz respeito a desconfiar de Deus. Nossos problemas que nós vivemos todos os dias. Será que Deus realmente vai agir a favor? Será que Deus é poderoso realmente para resolver essa causa? Isso é uma tentação. Será que realmente eu sou filho de Deus? Será que realmente Deus tem um projeto final para a minha vida? A gente estava voltando do enterro até da mãe do Pinheiro essa semana. Fui lá estar com o casal, com a família e tudo. E a gente estava no carro e a Cris falou uma coisa interessante, né? Já pensou? São aquelas especulações que a gente faz. Ela me perdoa, ela está aqui para eu falar isso aqui, depois de atenção a ela, mas vamos lá, depois ela veio comigo, né? Ela falou assim: já pensou? Olha, o que passou na sua cabeça? Porque eu estava no enterro, eu falei sobre esperança, eu falei sobre o céu, falei que eu sou do Senhor, enfim, consolando a família, eu vi uma mensagem da vida, estavam presentes ali, e ela disse: já pensou se isso tudo foi uma loucura? Já pensou se foi uma vez? Não foi nada disso! Aí ao mesmo tempo ela falou assim: não tem como não ser, sabe? Porque é tão forte a testificação do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Mas sabe de uma coisa? Essa frase dela, que ela falou com muita sinceridade na alma, no coração, quantas vezes não passa pela cabeça da gente? Com outra forma, ou com outras palavras. Não é verdade? Fala sobre a vida eterna, o caráter de Deus, como eu estou falando para vocês. Quantas dúvidas, meus irmãos, pairam sobre a nossa cabeça, ou passam pela nossa mente, sobre a nossa cabeça. Agora, sabe o que você tem que fazer? Como a gente costuma dizer, né? Usando essa frase, o Marcelo dizia até algumas semanas aqui: a gente não pode impedir que os pássaros sobrevoem a cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam isso. A tentação de você desconfiar do caráter de Deus, de verdade, pode passar. Agora, se passar, meu irmão, bate e não deixa o pássaro fazer ninho, não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra, nos prova. Jesus fala isso, nos mostra o tempo todo
que Deus é um ser com caráter, Deus é um ser fiel. E olha, Jesus, ele foi um homem como outro qualquer, como eu falei com vocês. Ele se santificou, apesar das suas lutas, apesar das suas tentações, apesar das suas provações. E olha, ele sabia para onde ele estava caminhando. Nesse processo de santificação, Jesus sabia que ele precisava se aproximar cada vez mais do Pai para enfrentar o que ele tinha para enfrentar na sua vida. É interessante, eu me encontrei com uma frase do A.W. Tozer, por assim dizer, né? E ele fala o seguinte: nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existe atalho para a santidade. Queridos, quando a gente olha para a vida de Jesus, sabe o que a gente vê? Alguém que conhecia as Escrituras Sagradas. Mas não foi por osmose, não, como a gente diz. Não foi porque houve uma revelação. Jesus estudou a lei de Deus. Jesus conheceu a palavra de Deus. Ele se debruçou ao estudo das Escrituras Sagradas. E por isso ele conhecia. Não existe atalho para a vida de santificação. Você vai ter que entender isso, que vai ter que passar pela leitura da palavra, pela vida de oração, por cortar na carne, como a gente costuma dizer. Sem isso, não há santificação. Há pouco tempo, eu me encontrei com uma definição de santificação que é trazida naquele livro Rio de Água Viva, pelo Richard Foster. E eu trago para vocês agora aqui um parágrafo na íntegra da definição de santidade. Santidade significa a capacidade de fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. Significa ser responsável, isto é, capaz de responder corretamente às exigências da vida. A palavra virtude, areté ou arete, entra no Novo Testamento depois de uma longa história da tradição filosófica grega e significa nada mais, nada menos que funcionar bem. Virtudes são bons hábitos que podemos confiar para que nossa vida funcione bem. Vícios, ao contrário, são os maus hábitos em que nos apoiamos para que nossa vida não funcione, que a tornam disfuncional. Uma vida santa, portanto, nada mais é do que uma vida que funciona. Sabe o que o Foster está dizendo? Às vezes a gente tem algumas definições da santidade. A gente sabe que ser santo significa ser separado da essência da palavra. Você foi separado por Deus. Isso é muito bacana, é muito bonito. Mas na prática, como é que esse negócio na prática ele vai se materializar? Aí a gente acha que de repente que ser santo é você assumir uma postura, é você usar uma roupa tal, é você não falar algumas coisas, é você viver uma postura ali ilibada o tempo todo, dando uma satisfação social para aqueles que convivem com você. Mas eu gostei da definição do Foster, porque o Foster vai dizer que santidade é uma vida que funciona bem. Sabe por quê? Porque se você busca as virtudes vão fazer com que a sua vida funcione melhor. É impressionante, irmãos, mas olha, na igreja você vê muitas coisas assim, pessoas que chegaram quebradas, com uma disfuncionalidade grande na vida, arrebentadas moral, eticamente falando, espiritualmente falando. É impressionante, a pessoa chega para a igreja, começa a ouvir a palavra, começa a mergulhar no evangelho, começa a ser lavada, e aí o caráter dessa pessoa vai sendo transformado, a vida dela vai sendo transformada. Sabe a primeira coisa que você começa a perceber? Que a família dela muda. O sujeito bebia, o sujeito tinha uma vida toda irregular, devia a todo mundo, quebrado. Aí o sujeito se encontra com Deus, entra num processo de santificação, começa a entender que não pode, não deve viver uma vida disfuncional. E aí a família dele ganha com isso, o chefe dele ganha com isso, porque ele vai passar a ser um cara mais pontual no seu trabalho, não vai faltar mais ao dia de trabalho. A vida do cara começa a ganhar em virtudes. E uma vez que as virtudes vão surgindo na vida dessa pessoa, a vida dela começa a funcionar bem. Irmãos, é impressionante. Mas olha, a nossa vida muitas vezes está um caos, porque há ausência de virtude. Santidade ou santificação, entenda como uma vida que funciona bem. É você entender que virtudes, ou pensar e perceber as virtudes que Deus quer que você viva. Você traz isso para a sua vida. Você busca viver como Jesus viveu. E o caráter dele deve ser o nosso exemplo maior. E nós começamos a perceber na pele como que a vida da gente vai mudando. Olha, historicamente falando, pessoas que têm um encontro verdadeiro com Cristo ficam mais honestas, ou se tornam pessoas honestas, mais fiéis nos seus contratos,
se tornam pessoas de uma palavra só. Pessoas que tiveram encontro com Cristo passam a ser pessoas de confiança, o que não era acontecido muitas vezes no século passado. Sabe por quê? Porque o caráter de Cristo vai sendo moldado por vida dessa pessoa. As virtudes de Cristo vão sendo infundidas, colocadas na vida dessa pessoa que se encontrou com Jesus. Já o vício, ele faz com que a nossa vida não funcione. Os vícios da alma, eles fazem com que a nossa vida ganhe uma disfuncionalidade. Haja uma desconexão na nossa existência. Em contrapartida, as virtudes fazem com que a gente viva bem e viva melhor. Quer viver bem? Quer viver melhor? Eu dou essa dica para você nessa noite. Busque as virtudes de Deus. Busque as virtudes de Jesus, as características de Jesus que habitaram nele e que podem habitar na sua vida. E você vai ver como que a sua vida vai melhorar, vai ganhar em qualidade. Outra característica que eu vejo em Jesus, outra marca, é que Jesus ele falava e Jesus vivia a verdade. Isso é muito importante, meus irmãos. Olha só João capítulo 8, 32 e 34 que nos dizem: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus respondeu, no verso 34 agora: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Uma coisa que me chama a atenção em Jesus, dentre outras coisas, é que Jesus era um ser verdadeiro. E ele é verdadeiro consigo mesmo, ele era verdadeiro na sua essência, e consecutivamente Jesus, ele falava a verdade. É interessante porque Jesus, ele foi para a cruz porque falou a verdade. Ele morreu crucificado daquela forma porque foi verdadeiro. Interessante porque, corroborando com esse texto, lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, Paulo vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, falando da virtude, da verdade como uma virtude, entenda uma coisa nessa noite: se você é de Jesus, se você teve encontro com Cristo, você tem que ser uma pessoa verdadeira. Eu estou falando de falar a verdade, mas muito antes de falar a verdade, eu estou falando de você ser uma pessoa que na sua essência você seja uma pessoa verdadeira. Sabe por quê? Porque às vezes nós fazemos a coisa certa com as motivações erradas. Você ajuda uma pessoa, por exemplo, e é uma coisa certa a ser feita, mas a sua motivação principal não é o bem daquela pessoa, nem a glória de Deus, mas é a sua exaltação, é a minha exaltação, é a glória para mim. E aí sabe o que acontece? Muitas vezes a gente, por conta de uma motivação equivocada, a gente faz coisas que são verdadeiras, mas deixamos de curtir, de viver a bênção na vida do outro através da nossa vida, porque nossas motivações são caídas, porque nossas motivações são equivocadas. E aí, meus irmãos, a verdade, ela é tridimensional. Ela precisa passar pelos nossos pensamentos, ela precisa passar pelas nossas palavras, ela precisa passar pelos nossos atos. É interessante porque, há algum tempo atrás, eu trouxe aqui a experiência daquela enfermeira que, eu falei para vocês, lembra? Aquela enfermeira que trabalhou com doentes terminais, né? Pessoas que viveram os últimos 3 meses de vida no hospital, ali em estado terminal, enfim, e ela falava dos 5 maiores arrependimentos das pessoas que estão para morrer. E muito interessante, ela disse, um dos arrependimentos foi o seguinte: eu queria ter vivido a vida que eu quisesse viver e não a vida que os outros me puseram. Irmãos, sabe o que acontece com a gente muitas vezes? A gente não vive a vida que a gente quer viver, nós vivemos uma farsa. Toda vez que você deixa de ser uma pessoa espontânea, de viver aquilo que Deus quer que você viva, e aquilo que você gostaria de viver, para viver o que os outros estão exigindo que você viva, você vive uma vida de mentira. Você não vive a verdade. Em nome de Jesus, entenda nessa noite que Deus chamou você para a liberdade. Deus não quer que você viva uma vida que os outros estão impondo para você viver. Há um projeto de Deus na sua vida, há um plano de Deus para a sua vida, e Deus quer que você entenda isso nessa noite. Então, nós temos que ser verdadeiros nos nossos pensamentos, nós temos que ser verdadeiros na nossa palavra. Meu irmão, é impressionante. É impressionante. Olha, eu lido com pastores o tempo todo, e olha, eu fico assim impressionado com algumas coisas. Hoje, eu estou até ficando meio chato com isso, tá? Acho que eu estou ficando velho, só pode ser.
Mas olha, para mim, hoje, é inadmissível eu me marcar um encontro com você. Olha, vamos nos encontrar ao meio-dia, amanhã, segunda-feira, e amanhã você não, vamos estar juntos, amanhã você não aparece. E você não me liga para justificar que você não vai. Queridos, é impressionante, mas mesmo em meio a pastores, eu lido com pastores o tempo todo, mas é impressionante, você marca coisa com os caras, com vocês, e o cara marca com você, marca o dia, marca a hora, marca o lugar, você abre um espaço na sua agenda, mas algumas pessoas elas não aparecem. Crente que é infiel em contratos, pactua alguma coisa, dá a palavra, não tem a palavra e não cumpre. Irmãos, em nome de Jesus, eu e você não podemos ser assim. Nós temos que cumprir com a nossa palavra. Um cristão tem que ser um ser verdadeiro. Se você falou sim, é o sim. Se você falou não, é o não. Sabe que a coisa mais bonita que você pode fazer em alguns momentos é dizer não. Não posso. Não dá. Não consigo. Não é para mim. Talvez você deixe meia dúzia chateado no primeiro momento, mas lá na frente as pessoas vão entender. Sabe por quê? Às vezes algumas pessoas, pela incapacidade de dizer não, elas abraçam muito. Eu tenho um amigo, ele é amigo meu do Moisés. A gente tem um amigo que ele tem a capacidade de marcar com 5, 6 pessoas na mesma hora, né, no mesmo dia, o mesmo compromisso. Ele marca comigo, marca com você, marca com o outro. Claro que se ele marcou com 5, pelo menos 4 vão ficar lá sozinhos, né? Ele tem essa capacidade, sabe por quê? Não consegue dizer não. E porque ele não consegue dizer não, ele fala sim, ele se compromete e não consegue cumprir a sua palavra. Irmãos, o cristão tem que ser verdadeiro naquilo que ele fala. O cristão não pode ser gentil. O cristão não pode usar de meias verdades. Igual aquela história do missionário, né? Contam essa história, não sei se isso é verdade, que já se receberam numa casa, aí o cristão estava lá, guardou, protegeu o missionário, aí os guardas lá chegaram, tem um cristão nessa casa, aí o sujeito botou a mão na casa, assim, na cabeça, assim, ó, nesta casa não tem ninguém. Nesta casa não tem ninguém. Então, assim, são jeitinhos, né, que a gente às vezes dá. Ah, diz que eu não estou. Diz que eu não estou. Não dá, gente. Vou falar e fala o que você quer falar. Vou falar, eu não posso te atender agora. Você não pode mentir. Você tem que ser uma pessoa verdadeira. Eu tenho que ser uma pessoa verdadeira. Não dá para esse negócio, só diz que. Sabe, não dá. Olha, se você colocou a sua palavra, se você imprimiu a sua palavra, é testemunho. É o seu testemunho, é o nome de Cristo. Você é um cristão. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você tem que ser verdadeiro. Eu sei que a turma que trabalha com vendas, né, que trabalha com produção, sofre esse negócio. Eu converso com algumas pessoas, eu sei o quão difícil é nos nossos filhos. Para você vender alguma coisa que às vezes você tem que vender o que não é. Aí você pode passar a falar, mas pastor, como é que eu e minha família vamos sobreviver? Confie em Deus. Confie em Deus. Eu não posso dizer para você. Confie que Deus vai suprir. Confie que se você for verdadeiro, Deus vai te honrar. Confie que se você for verdadeiro, Deus vai pagar as suas contas, por assim dizer. Vai dar um jeito na tua dispensa. Deus vai cuidar de você. Confie em Deus. Confie no caráter de Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai honrar se você for uma pessoa verdadeira. Olha, como tem cristão mentiroso. Mas eu conheço gente assim que eu converso assim um pouco, eu fico assim, cara, esse negócio é mentira, o cara não está vendo. O cara não está vendo que é mentira, esse negócio não convence. Não dá. Nós temos que ser santos. Temos que buscar as virtudes. Temos que falar a verdade. Os nossos atos têm que ser verdadeiros. Agora, nossos atos só serão verdadeiros se nossas motivações forem verdadeiras, se nossas palavras forem verdadeiras na mesma medida. Jesus é o ser da verdade. Jesus não tinha minhas palavras e por isso ele foi para a cruz. Pode ser, e talvez seja, verdade, que se você, na sua vida, se você agir com a verdade o tempo todo, você talvez crie inimigos. Não sei se você percebeu. Mas, como nós já vimos aqui, já lemos o texto? Acho que nós já lemos o texto, né? Deixa eu voltar aqui. Não, mas está mais na frente, eu vou ver daqui a pouco, tá? Mas, assim, uma coisa que pode ser que aconteça na sua vida, na minha vida,
é que a gente agindo com a verdade, nós vamos ser perseguidos. Algumas pessoas vão deixar de nos amar, porque nós vamos ser verdadeiros. Eu me reencontrei, acho que ontem, aquele texto que é filme mentiroso, né? Alguns trechos do filme O Mentiroso. É impressionante a crise que ele quer vir da verdade, para falar a verdade, né? O personagem do Jim Carrey, né? E é interessante que ele tem umas crises, né? Tem um episódio, uma cena que é assim, maravilhosa, que ele começa a fazer umas caras que ele não queria, mas ele queria. Ele solta a verdade para a mulher, né? Fala que não lembro agora qual foi a frase. Gente, algumas verdades vão comigo. Agora tem uma coisa, eu não estou falando de você ser cruelmente verdadeiro. Já percebeu que tem gente que é verdadeiramente cruel? Tem uma capacidade muito grande de ferir com a verdade. É especialista em pegar uma verdade para machucar. Eu não estou falando disso não. Não estou falando de você com amor, com jeito, ser verdadeiro. Olha, sabe uma forma bacana que você tem de ser verdadeiro na igreja? É você ter intimidade com uma pessoa, sabe que uma pessoa está com uma vida totalmente errada, fazendo um monte de coisas erradas e serve a Deus, conhece a Deus, mas com a vida torta. É você chamar essa pessoa no canto e falar, irmão, olha, eu tenho percebido isso na sua vida. Eu queria te dar uma orientação, você precisa mudar isso aqui, o seu comportamento não está legal, a sua atitude não está bacana. Isso é ser verdadeiro. Isso é você agir com a verdade na vida de alguém e ajudar alguém. É teu irmão. Você está vendo teu irmão se afundando. Está vendo pessoas que convivem com você dentro da mesma casa, muitas vezes, fazendo o que não é legal, o que é errado. Você está vendo, não fala nada, você tem que falar. Você tem que ser verdadeiro. Está no ambiente de trabalho, está vendo as pessoas ali fazendo coisas erradas, você tem que se posicionar, como vamos ver agora. A verdade tem que ser uma marca na sua vida, tem que ser uma marca na minha vida. Temos que ser homens e mulheres da verdade em nome de Jesus. Agora, por fim, para a gente fechar essa mensagem aqui simples essa noite, Jesus foi alguém que marcou posição na sua vida. Grave isso. Jesus foi alguém que marcou posição na sua vida. Olha só que coisa interessante. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dentro do contexto aqui, Jesus está falando para os seus ouvintes, para os seus discípulos, falando sobre aqueles que colocavam a sua confiança no dinheiro, mas isso serve para todos os aspectos da nossa vida. Ninguém pode servir a dois senhores. Sabe por quê? Porque um vai ficar, um ou outro vai ficar entristecido nessa história. Meus irmãos, nós somos cidadãos do reino de Deus. Você é funcionário da empresa que você trabalha, você é pai, você é mãe, você é cidadão, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, lembrar de uma coisa nessa noite. Você é um cidadão do céu. E você precisa assumir esse papel na sua vida. Você precisa entender que você está aqui, vivendo essa vida, vivendo aqui com os pés nessa história, mas os seus olhos têm que estar colocados na eternidade, postos na eternidade. E você precisa marcar a posição como Jesus marcou. Você é um cidadão do reino de Deus. Então, se você é um cidadão do reino de Deus, tem coisas que vai falar, tem coisas que você não vai fazer, tem coisas que você não vai pactuar, tem coisas que você não vai aceitar. Porque se você falar, se você viver, se você pactuar, você vai estar servindo os senhores. E a palavra de Deus hoje nos fala que nós temos que entender, nós temos que decidir, temos que marcar a posição na nossa vida, porque senão nós vamos ficar divididos nesse processo. Olha só o que João, capítulo 15, 18 e 19 nos fala. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Esse é o texto que eu vou dar um pouco aqui no finalzinho. Sabe o que é importante a gente entender? Jesus nos tirou desse sistema de valores caído que ele fala. E não dá para a gente viver fazendo o que o mundo faz. Não dá para a gente continuar pensando como o mundo pensa, agindo como o mundo age, misturado com o mundo. Nós temos que estar no mundo para influenciar o mundo. Nós temos que estar lá fora para ganhar o de fora, como o apóstolo Paulo nos ensina. Nós temos que sair pelo mundo, nos conectarmos com pessoas, para ganharmos aquelas pessoas que Deus tem colocado para a gente conviver com ela todos os dias. Mas nós temos que marcar a posição, nós somos de Jesus. Sob pena de você, ao invés de transformar o mundo, você se conformar.
Conformar é você assumir a forma. E aí isso acontece, a gente acaba vivendo um estilo de vida, um padrão de vida que tem a ver com o sistema caído que está lá fora e não com o sistema de Deus, com a palavra de Deus. Queridos, isso é muito sério e é muito sutil. Sabe por quê? É totalmente, assim, a desvantagem que a gente vive ao longo da semana é muito grande. Como assim? Você vê um domingo, é um dia contra 6. São 6 dias de pressão sobre você. A mídia trabalhando na sua mente, os colegas de trabalho tentando influenciar você, tentando provar que o certo é errado, o tempo todo, já viu isso? As pessoas quase tentam vir com uma equação para mostrar para a gente como errado é o certo. Sabe o que acontece? Ou você se posiciona, ou você assume a posição, ou você entende quem você é, ou você entende o que Cristo fez por você, ou você vai se deixar levar pela coisa. O que acontece? E é sutil esse negócio muitas vezes. Você vai indo, daqui a pouco o teu sistema de valores está corrompido, o teu HD está corrompido, daqui a pouco os vírus entram, e quando você menos espera, coisas que você entendia ser tão importante, você já não valorizando não. A palavra de Deus começa a ser relativizada por você. Sabe por quê? Porque você não transformou lá fora, mas você foi conformado com o estilo de vida das mulheres. Jesus, ele foi alguém que marcou a posição da sua vida. Ele disse para que ele veio. Ele falou quem ele era. E ele sofreu por causa disso. Não nos iludamos. Todas as vezes que nós marcamos posição, nós somos perseguidos. Eu sei que a gente vive numa cultura e nossa igreja prega isso também. A gente precisa de alguma forma aproveitar com as pessoas lá fora. Nós temos que ser pessoas solidárias, gentis, cordiais. Não podemos ser chatos, porque tem muita gente que é chato e acaba espalhando muito mais as pessoas do que atraindo. Mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes em prol ou em nome da contextualização a gente profana aquilo que deveria ser sagrado. Em nome de uma contextualização a gente negocia princípios e valores do reino de Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso, sob pena da gente seguir o curso, seguir aquilo que o mundo faz. Então, hoje nós nos encontramos aqui com alguns aspectos da vida de Jesus, algumas coisas que Jesus fez, que Jesus marcou, que Jesus pontuou, que foram extremamente importantes para a vida dele, no processo de santificação, de aproximação com o Pai, e eu entendo ser também extremamente importante para a minha vida e para a sua vida. Queridos, entendamos isso nessa noite. O mais importante para nós é a conformação do caráter de Jesus. É importante. Olha para Jesus. Olha para o caráter de Cristo. Olha para aquilo que ele fez. Olha para aquilo que ele falou. Olha para as suas motivações. Olhe para a obra de Jesus por você e pelo mundo. Olhe para ele. Espere-se nele e tente viver como ele viveu. Que você vai ver como que a sua vida vai crescer. Como que você vai prosperar. Quando eu falo prosperidade, não falo da prosperidade da teologia da prosperidade. Eu falo da prosperidade no sentido mais pleno que essa palavra tem. Eu gosto muito daquela oração de Paulo aos Efésios, quando Paulo ora pelos Efésios, pedindo que eles fossem abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É isso que Deus quer fazer com a gente, nos abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais. É claro, a sua vida material ganha, a sua vida emocional ganha, é uma bênção completa a bênção de Deus. Agora, para isso, é necessário que eu e você possamos buscar Jesus, buscarmos nos conformar com Ele, buscarmos viver os ensinamentos dele, para que a gente possa de alguma forma reproduzir aquilo que Cristo fez, deixou